Queria que você aplaudisse o Senhor pela vida do pastor Leandro. Amém? Vamos orar pela vida dele. Quantos querem ouvir a palavra de Deus? Amém? Amém. Vamos ouvir. Meu Deus, nós te louvamos por hoje à noite, nesse tempo tão precioso que temos no domingo, para estar adorando, louvando, aprendendo do Senhor. E nós queremos pedir que o Senhor prepare-nos o coração para receber o rema, a tua palavra. A Bíblia diz que no princípio, antes de tudo, era a palavra. Então, a palavra é uma pessoa, é o Senhor. E nós queremos receber-te hoje, Pai. Usa a vida do pastor Leandro, o abençoe. Deus, para que ele seja canal, seja bênção, seja profeta na nossa vida, no dia de hoje. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Obrigado, pastor. Obrigado. Boa noite, a graça e a paz. Deus é muito bom. Podemos nos alegrar nele, que é o autor e consumador da nossa fé. Ele que tem cuidado de nós, tem nos sustentado, tem nos suprido, tem nos alegrado. Dele temos recebido a nossa provisão, aquilo que precisamos. Dele temos recebido a nossa salvação. Como Deus é bom. Eu me alegro estar com você aqui na presença do nosso Deus. Eu me alegro pela oportunidade que o Senhor nos dá de começarmos a nossa semana num tempo tão especial, adorando o nome dEle, louvando o nome dEle, aqui também escutando uma palavra que pode nos transformar, que pode nos mudar, à medida que nós crermos e decidirmos colocar em prática. Nós temos um tema bem especial para nós tratarmos hoje, e quando o pastor falou o tema, eu falei, pastor, já gostei, não tinha nem lido, e eu creio que o Senhor Jesus vai falar com você, o Espírito Santo vai falar com você. Nós começamos essa semana, ainda esse finalzinho de semana, na sexta-feira, nós estivemos aqui numa vigília, e nós cremos que o Senhor está falando a respeito do Espírito, daquilo que o Espírito quer nos falar, daquilo que o Espírito quer que cada um de nós tome como atitude, né? E algo que Ele tem falado para cada um de nós é que nós precisamos ouvir a sua voz, ouvir a voz do Espírito. Precisamos estar atento a essa voz do Espírito, que quer nos falar para nos ensinar, para nos transformar. O Espírito Santo é uma pessoa e Ele quer se relacionar com cada um de nós. E Ele fala com cada um de nós através da palavra, Ele fala através do nosso íntimo, através do Espírito, através do nosso Espírito, do Espírito dEle vivendo em nós. E à medida que desejamos, à medida que queremos, Ele está disposto. E até muito mais do que aquilo que podemos desejar. Ele é o maior interessado que sejamos abençoados e que nos relacionemos com Ele. O maior interessado que você esteja bem é o próprio Senhor. O maior interessado em que você viva os princípios da palavra é o próprio Senhor. Então, aquele que é falto de sabedoria, peça a Deus que Ele dá liberalmente. É isso que a palavra nos ensina. Então é o que estamos pedindo, essa é a nossa qualidade aqui hoje, daqueles que desejam aprender de Deus, daqueles que desejam ouvir a voz do Espírito. E, falando então a respeito da nossa palavra, nós queremos falar sobre esse tema, que é 7 coisas que só Jesus pode fazer por você. Então existem coisas na nossa vida que os amigos não podem fazer por nós, que a religião não pode fazer por nós, os nossos familiares não podem fazer por nós, o nosso pai, o nosso cônjuge, o nosso irmão, até mesmo o nosso pastor não pode fazer por nós. Apenas Jesus, apenas é Jesus que pode fazer por você, se você crer. Então, existe uma explicação tremenda na Bíblia, existe um discorrer tremendo aqui nessa palavra, a respeito de 7 coisas que somente Jesus pode fazer. Só Jesus pode nos transformar. Só Jesus pode nos entregar aquilo que precisamos, aquilo que realmente precisamos. Então, eu quero ler com você o texto de João, no capítulo 14, no verso 16, onde Jesus explica e nos ensina que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus está dizendo que Ele é o caminho.
Somente Ele é o caminho, somente Ele é a verdade e somente Ele é a vida. Ele, quem encontra Jesus, então encontrou tudo que precisa. Quem encontra Jesus, encontrou aquilo que necessita e então pode então viver a plenitude que Ele tem, pode tomar posse daquilo que Ele tem para cada um de nós. Então, Deus deseja que nós tenhamos expectativas corretas a respeito dEle. Precisamos conhecer Jesus, e não o Jesus que a gente imagina que seja, não o Jesus que a gente fantasia, ou que o mundo diz que é, ou nem ainda o Jesus que tentamos retratar em algumas imagens com cabelo grande e uma barba, uma pele clara, né, como nessa imagem do slide. Mas o Jesus verdadeiro, o Jesus que a Bíblia nos ensina que é, o Jesus que a Bíblia diz que é. E Ele esteve aqui, e Ele se mostrou para cada um de nós, e Ele disse que Ele iria aos céus, mas Ele enviaria o Seu Espírito para nos ensinar mais sobre Ele, para nos ajudar mais, para fazer com que nós cresçamos nesse entendimento de quem Ele é, nesse entendimento de quem é o verdadeiro Jesus. Quando não conhecemos o verdadeiro Jesus, a gente se frustra nas nossas expectativas. Temos expectativas que Deus faça, ou que Jesus faça, aquilo que Ele não falou que iria fazer. Mas do contrário também, quando conhecemos de maneira verdadeira, podemos acreditar e confiar nessa certeza que temos na palavra. Então, as nossas expectativas às vezes pintam um Jesus que não é real. E aí a gente, sem conhecer Jesus, sem conhecer o verdadeiro Jesus, a gente não pode viver a sua plenitude, aquilo que Ele tem preparado para cada um de nós. Então o nosso desejo hoje aqui, acredito, que nós viemos aqui por causa do nosso Deus. Ele é o motivo, Ele é a razão de estarmos aqui. Então viemos aqui adorar o nome dEle, cultuar o nome dEle, engrandecer o nome dEle. E enquanto fazemos isso, Ele nos abençoa. Enquanto fazemos isso, porque a sua presença manifesta no meio de nós, nós é que somos abençoados. Então esse culto é para Ele, esse culto, Ele é o motivo de estarmos aqui. Então, nós precisamos conhecer Jesus para conhecer o Pai. E conhecer e ter a expectativa correta. Então, quando Jesus esteve aqui na terra, Ele disse que Ele é a expressão exata do Pai. Então, Jesus se mostrou e disse, olha, quem vê a mim está vendo o Pai. Então, eu sou a expressão, eu sou o esplendor da sua glória. Em Hebreus 1:3 diz que o Filho é o resplendor da glória de Deus para a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa. Em algumas versões diz maravilhosa. Então, quando vemos o Filho, quando vemos Jesus, vamos ver a expressão exata do Pai. Assim como o Pai é, então, assim é o próprio Senhor Jesus. Quem vê Jesus, vê o Pai. Nós precisamos acreditar nisso. Filipe estava com Jesus e ele diz a Jesus o seguinte, olha, Senhor, se o Senhor puder, nos mostra o Pai. Eu acho que com a resposta que Filipe levou, eu não sei, eu acho que eu teria ficado um pouco constrangido. Jesus disse para ele assim, olha, eu estou há tanto tempo com vocês e vocês não viram o Pai ainda. Vocês não conseguem ver o Pai em mim? Eu acho que a partir daquele momento todos entenderam que quando estavam vendo Jesus, estavam vendo a expressão exata do Pai. Então, sobre as 7 coisas que só Jesus pode fazer por nós, 7 coisas que ninguém mais pode fazer por nós. A primeira delas é que só Jesus tem o perdão para os nossos pecados. Ninguém mais pode nos perdoar. Ninguém mais é capaz de trazer o perdão para as nossas vidas. Somente Jesus. Em Mateus 1:21, quando o Espírito revelava, ou quando o anjo revelava a Maria, quem seria Jesus? E ele diz o seguinte, ela dará à luz a um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus. Aqui ele falava a José. Porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então, o anjo estava dizendo quem seria Jesus. Ele, então, salvaria o povo dos seus pecados.
E aí, para nós termos certeza, quando Jesus estava curando, quando Jesus estava realizando o seu ministério, lá em Marcos 2, o verso 9 e 10, conta a passagem que aquele povo estava questionando a respeito de Jesus ter perdoado um homem paralítico. E aí o texto diz o seguinte, o próprio Jesus falando: o que é mais fácil dizer ao paralítico? Os seus pecados estão perdoados? Ou, levante-se, pegue a sua maca e ande. Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para a sua casa. Jesus estava mostrando que ele tinha todo o poder para perdoar. Ele tinha todo e tem todo o poder para perdoar. E por que é importante, então, sabermos que só Jesus pode nos perdoar? Porque aqui, nesse momento, somos muitas pessoas que já pecaram, que estão pecando, ou que ainda vão pecar. Não existe ninguém no meio de nós que está longe dessa condição. Então precisamos entender e precisamos ter essa certeza que quando pecarmos, quando errarmos, Jesus pode nos perdoar. Jesus tem poder para nos perdoar os pecados. Então, o pecado que está nessa natureza humana, e por isso nós pecamos, né, quando a Bíblia diz que Jesus veio aqui à terra, ele não veio para dizer, ou ele não veio por causa das nossas qualidades. Sabe, você tem muitas qualidades, mas Jesus não veio por causa das suas qualidades. Ele não veio por causa da sua beleza, da sua boniteza, né? Jesus veio por causa dos seus pecados, dos meus e dos seus pecados. Jesus veio aqui à terra, nasceu de uma mulher, viveu como um homem, morreu e ressuscitou por causa do meu e do seu pecado. Foram as nossas mazelas, foram os nossos pecados, porque a Bíblia diz que todos pecaram. Então todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Foi por causa disso que Jesus veio. Às vezes a gente tem uma impressão do pecado como não descumprir algumas regrinhas que nós aprendemos aqui na igreja. Então a gente veio um dia na igreja, veio aqui um dia, aprendeu algumas regras, e aí a gente diz assim: olha, eu estou bem demais. Como é que você está? Eu estou bem demais. Olha, eu não roubo, não mato e não falo mal de ninguém. Sabe, a gente limita o pecado a eu não fiz isso ou não fiz aquilo. Mas Jesus, quando ele vem aqui, ele nos dá uma dimensão muito maior a respeito do pecado. O pastor que estava ministrando aqui ontem, no seminário de homens, falou sobre isso. Jesus traz uma dimensão muito maior a respeito do pecado. E o maior pecado é não amar a Deus sobre todas as coisas. Porque Jesus disse que nós deveríamos amar a Deus com toda a nossa alma, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento. Então, se não amamos a Deus em primeiro lugar, nós estamos pecando. Se não temos colocado Deus no primeiro lugar das nossas vidas, está lá no trabalho, lá no local de estudo, lá no meio da nossa vizinhança, lá no meio dos nossos familiares, nós estamos pecando. Se não estamos colocando o Senhor, se Ele não é o nosso motivo, se Ele não é a nossa razão de existir, nós estamos pecando. O maior mandamento é amar a Deus com todas as nossas forças. Marcos 12:30 diz: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, de todas as suas forças. É o imperativo, ame. Atitude, não sentimento, eu amo. Sabe, a atitude é quando a gente não está sentindo, mas a gente entende e vai lá e faz. Quando a gente não quer, a gente entende, a gente vai lá e faz. Por gratidão, a gente vai lá e faz. Sabe, Jesus, não há nada que possamos fazer para que Deus nos ame mais. Ele simplesmente nos ama, Ele nos ama incondicionalmente. Nós não conseguimos nem mensurar o tamanho do seu amor. Ele entregou o seu Filho, Ele entregou aquilo que Ele tinha de melhor. Ele entregou o seu Filho Jesus, sem pecado, para morrer por cada um de nós.
Então o pecado não é só não quebrar regras. Quando você não ama o pai acima de todas as coisas, você está pecando. A gente conhece a parábola do filho pródigo. E o filho pródigo, ainda com o pai em vida, pede a parte da sua herança, viaja, gasta os seus bens dissolutamente, a Bíblia fala, com as meretrizes. E aí ele gasta todo o seu dinheiro com aqueles falsos amigos, mas ele cai em si e resolve voltar. Quando ele volta, o seu pai o recebe de braços abertos, o perdoa, lhe dá vestes novas, sandálias novas, põe um anel no seu dedo. Mas o seu irmão, que a Bíblia fala que nunca saiu dali, ao chegar em casa e ver aquela festa e descobrir que era festa porque o seu irmão havia voltado, fecha o seu coração. Seu pai vem ao seu encontro e ele diz então: olha pai, eu sempre estive com o Senhor, nunca pequei. Começa a falar das regras que nunca quebrou, começa a falar da sua justiça própria, começa a falar daquilo que fazia de bom. Mas aquele homem não amava o pai acima de todas as coisas. Quantas vezes nos colocamos no lugar daquele outro filho, que está distante, mesmo cumprindo algumas regrinhas, está distante, mesmo cumprindo algumas regras, entendendo, olha, eu não faço isso de errado, eu não faço aquilo, mesmo assim está distante do pai. A Bíblia também relata a história de um homem rico, de um jovem rico que se encontrou com Jesus. E aí ele queria então herdar a salvação, estar com Jesus, caminhar com Jesus, e Jesus fez esse convite a ele. E aí Jesus, olha, como é que estão os mandamentos? Aí ele, não Jesus, eu cumpro todos. Um só não, eu cumpro os 10. Olha, não mato, não roubo, e sabe, não faço nada de errado, Jesus. E aí Jesus fala para ele, muito bem. E ele diz, olha, desde pequenininho eu nunca fiz essas coisas erradas aí não, eu sempre gosto do que é certo. Mas aí Jesus diz para ele, ó, então faz o seguinte, vá, vende os seus bens e vem estar comigo. Vai, vende o que você tem, porque o que você tem, você não vai precisar quando você andar comigo. Aquilo que você tem não é importante aqui, mas a Bíblia fala que aquele homem amou mais as suas riquezas. Aquele homem amou mais as suas riquezas do que amou o próprio Jesus e amou o Pai. Então nós entendemos que não é só aquilo que as regras que a gente não cumpre, mas não amar a Deus sobre todas as coisas. A Bíblia revela ainda sobre os pecados, dizendo que quando eu confesso os meus pecados, eu sou perdoado. Graças a Deus por isso. Só que nós pecamos diariamente, nós pecamos a todo tempo. E às vezes a gente quer fazer, ou quer pedir perdão, uma vez por mês. E aí quando pede, já pede para o próximo mês, né? Começou o mês agora de abril. Então Deus perdoa os pecados aí do meu mês de março, e já perdoa também os meus pecados do mês de abril. Sabe, às vezes a gente tem agido assim. Pecamos todos os dias, peçamos perdão todos os dias. E Ele vai nos perdoar. E aí aquilo não vai nos trazer morte, não vai nos trazer separação. 1 João 1,9 diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Então podemos pedir perdão, podemos nos achegar a Ele com essa confiança. Podemos nos achegar a Ele nessa confiança. Esse é meu tempo que já está acabando, Daniel? A respeito do pecado, a Bíblia ainda diz que quando eu confesso os meus pecados para alguém, eu sou curado. Confesso a Deus para ser perdoado. E confesso a alguém para ser curado. A gente tem tentado viver uma cultura aqui do discipulado 1 a 1. Que é tão importante, nos ajuda tanto,
Porque nós temos um ambiente de confiança, uma pessoa de confiança, em que podemos contar os nossos pecados, contar as nossas dificuldades, aquilo que fizemos. A gente erra, gente, a gente falha mesmo. Na nossa condição de ser humano, a gente falha e a gente vai continuar falhando até a volta de Jesus. Quando um dia teremos o nosso corpo glorificado e estaremos lá com Ele. Lá não haverá choro, nem tristeza, nem maldade, sabe? O pecado não vai entrar naquele lugar. Mas enquanto estivermos aqui, precisaremos de pedir perdão e precisaremos de confessar os nossos pecados. Então, quando eu confesso os meus pecados, eu sou curado. E aí, esse texto não está falando que é confessar as nossas qualidades, não, é confessar os nossos pecados. As nossas feiuras, sabe? Aquilo que a gente faz que não é bonito não, nem de dizer. Vi um pregador falando uma vez que se colocasse um balãozinho aqui em cima das nossas mentes, né? Mostrando aquilo que a gente está pensando, gente, era tanto pecado que ia dar tanta vergonha. Mas a gente pode confessar para receber cura, para andar na liberdade que o Senhor nos propôs. A cruz de Cristo, então, é a ponte para o céu. Eu posso recomeçar, sabe? Eu posso resetar o meu dia e começar outro. Limpo, sabe? Sem peso, sem as amarras do inimigo, sem as cadeias do pecado, sabe? A gente pode viver aquilo que Deus tem preparado para nós, a plenitude que Ele tem preparado para cada um de nós. Ainda sobre só o que Jesus pode fazer, é nos trazer filiação espiritual. Só Jesus pode nos dar filiação espiritual. Através de Jesus nós podemos ser novamente filhos. O pecado nos separou, o pecado de Adão nos separou de Deus. Mas o plano original era uma família de muitos filhos parecidos com Cristo. Esse é o nosso chamado, esse é o nosso propósito. E Jesus então vem e nos religa com o Pai e nos dá novamente essa filiação. Em João 1, no verso 12 e 13 diz: contudo, aos que o receberam, aos que creram no seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, aos quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de homem algum, mas nasceram de Deus. Então não fomos nós que Ele nos deu esse direito. Não há mérito em nós. Jesus pagou, sabe? Se houvesse mérito em nós, não haveria necessidade de Jesus ter vindo aqui. Jesus poderia ter ficado lá, não precisaria ter morrido. Sabe, se fosse somente eu ser bonzinho, eu obedecer mandamentos, eu cumprir, sabe? A minha justiça, Jesus não precisaria ter vindo. Foi Ele que veio e nos deu o acesso ao Pai. Ele que nos tornou novamente filhos. Em João 14, 18, ele diz: não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Então a filiação espiritual, né? Jesus está nos reconciliando com o Pai. Filhos perdidos que encontram um Pai. Sabe, nesse mundo muitos de nós tivemos problemas com os nossos pais. Muitos até não tiveram pais, outros tiveram pais, mas foram pais ausentes. Mas Jesus vem e nos dá a oportunidade de vivermos essa filiação. Jesus veio nos dar uma nova oportunidade de nos reconciliar, de nos relacionarmos com o Pai. É uma família de muitos filhos, esse é o projeto original. Pai é o nome cristão para Deus. Quando eu ouvi essa frase, eu fui muito impactado. Pai é o nome cristão para Deus. Se nós somos cristãos, o nome do nosso Deus é Pai. O nome do nosso Deus é Pai. Sabe o que isso implica? Que você pode se achegar a Ele com essa tranquilidade de quem se achega a um filho, de um filho que se achega ao Pai. De um filho que se achega a um pai e não é lançado fora, sabe? De um filho que se achega ao Pai e é abraçado, e é recebido, e é ouvido com atenção, e é cuidado, e é tratado, sabe? Um filho que
Nos braços do seu pai encontra abrigo, do seu pai encontra refrigério, encontra alegria. Então, Jesus ele restaura e nos dá uma família espiritual. Ele nos dá o mesmo status que ele tem, sabe o status de filho? Ele entrega para mim e para você. Olha o privilégio que temos. Ele é o filho mais velho e nós, filhos desse Pai amoroso. Ele nos entrega isso. Na cruz ele conquistou isso, na cruz ele nos religou. Quem não entende essa filiação, vai ser uma pessoa que vai necessitar de uma constante afirmação, sabe? Dizendo, olha, isso foi eu que fiz. Esse irmão aceitou Jesus, mas quem orou por ele foi eu. Esse irmão foi curado, mas quem orou por ele foi eu. Isso aqui foi eu que fiz. Está bem feito assim? Foi eu que fiz. Necessita de uma constante afirmação, sabe? De um holofote, de um palanque, de um altar para ele. Mas quando a gente entende que nós somos filhos, nós temos um pai, e aí nós vivemos essa filiação, nós não precisamos mais viver assim. A gente pode descansar nessa verdade e desligar, né? E desligar na verdade que Deus já nos chamou para ser filhos. E aí desligar esse interruptor, dessa pressão que precisamos nos reafirmar o tempo todo. Só Jesus pode nos dar a alegria permanente. João 16, 24 diz, até agora vocês não pediram nada em meu nome, peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. Jesus está dizendo, olha, pode pedir em meu nome, para que a alegria de vocês seja completa. Essa alegria é uma alegria que ela não está presente somente nos momentos de fartura, sabe? Quando você entra lá no app do seu banco e olha, a conta está bom, o pagamento entrou, né? A conta está bombando, sabe? Essa alegria não diz respeito a isso. Essa alegria diz respeito que ainda que tenham dificuldades lá do lado de fora, você tem um contentamento em Deus e uma certeza que Ele é o seu Pai, e nele você tem a vitória. Ele garante essa alegria, ela não garante que tudo vai ser perfeito não, porque esse mundo é cheio de injustiças. Nesse mundo a Bíblia fala que nós teríamos dias maus. Existem pessoas que são usadas pelo inimigo para te chatear, para te magoar. Mas aí nós temos uma certeza, podemos ter nele essa certeza, essa alegria. Olha o que o texto de Hebreus 12, o verso 1 e 2 diz. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os nossos olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Vamos adiante. Só Jesus pode nos dar proteção das trevas. Falando novamente ao povo, Jesus disse, eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. E ainda em 1 João 5,18, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado, mas aquele que nasceu de Deus, o protege e o maligno não o atinge. Nós não precisamos temer o maligno. Nós não precisamos temer o inimigo. Sabe, o verdadeiro amor de Jesus, ele lança fora todo medo. Jesus, ele nos traz proteção das trevas, o nome dele é poderoso. Sabe quando a gente vai orar por alguém que a gente acha que está muito mal lá, a gente vai em nome de Jesus.
Nós não vamos no nosso nome, nós não vamos na nossa força, nós não vamos na nossa sabedoria, nós vamos em nome de Jesus. Chamando os 12 discípulos, ele deu-lhes a autoridade para expulsar os espíritos imundos e curar todas as doenças e enfermidades. Mateus 10, no verso 1. Nós não podemos nos dar ao luxo de ficarmos impressionados pelo diabo, disse Bill Johnson. Sabe, nós precisamos crer no poder do nosso Deus, porque só Ele pode nos proteger de todo o maligno, só Ele pode nos guardar de todo o mal, só Ele pode guardar a nossa entrada e a nossa saída. Sabe, não precisamos temer o mal que existe no mundo, não precisamos temer as investidas do inimigo. Quantas vezes nós somos livrados e não ficamos nem sabendo, irmãos? Jesus está cuidando de nós, Jesus está nos guardando e nós podemos ter essa certeza nele. Só Jesus pode nos dar saúde integral. Só Jesus pode nos dar saúde integral. Olha só, Filipenses 4:7. A parte B diz: paz de Deus que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Mateus 11, verso 28 ao 30 diz: vocês estão cansados, enfastiados de religião? Venham a mim, andem comigo e irão recuperar a vida. Vou ensiná-los a ter descanso verdadeiro. Caminhem e trabalhem comigo, observem como eu faço, aprendam os ritmos livres da graça. Não vou impor a vocês nada que seja muito pesado ou complicado demais. Sejam meus companheiros e aprenderão a viver em liberdade e em leveza. Essa versão é a mensagem. É isso que Jesus tem proposto para cada um de nós. Essa liberdade, sabe, da saúde. Porque uma pessoa que não tem saúde, ela não está livre, ela está presa. Mas Jesus vem para nos dar saúde, sabe? Saúde física, saúde emocional. Não existe problema nós, como cristãos, termos cicatrizes. Isso quer dizer que nós, como cristãos, podemos ficar doentes. Quantos homens e mulheres de Deus, crentes, fiéis, pessoas boas, ficam doentes, passam por problemas. Mas a questão é passar, não é permanecer. As cicatrizes falam daquilo que já passou, sabe? Nós não podemos ter feridas abertas na nossa alma, feridas abertas no nosso físico. Porque Jesus veio para nos dar vida abundante, e não existe abundância, não podemos falar que estamos vivendo em abundância, se estamos vivendo dentro da enfermidade, ou presos pela enfermidade. Em Lucas 46 e 48, Jesus diz assim: mas Jesus disse: alguém tocou em mim e eu sei que de mim saiu o poder. É a cura da mulher com fluxo de sangue. Continuando, então a mulher, vendo que não conseguia passar despercebida, veio tremendo e prostrou-se aos seus pés. Na presença de todo o povo, contou que tinha tocado nele e que fora instantaneamente curada. Então ele lhe disse: filha, a tua fé a curou, vá em paz. Apenas um toque em Jesus, apenas um toque em Jesus é capaz de mudar toda a adversidade, é capaz de nos curar. Ele já conquistou, ele já pagou o preço. E em último lugar, só Jesus pode nos dar prosperidade exponencial. Uma prosperidade exponencial diz o seguinte: não quer dizer que se eu juntar 2 pagamentos de 1.000, eu vou ter 2.000 para gastar. Na prosperidade exponencial que Jesus tem para cada um de nós, quando eu tenho 2 pagamentos de 2.000, eu tenho muito mais do que 2.000, eu tenho muito mais do que 2.000, porque o Senhor é quem me prospera. Sabe, o Senhor é quem me dá muito mais. A matemática do reino é uma matemática diferente da nossa.
Jesus veio para nos dar abundância. Olha o que Filipenses 4,19. E aí nós precisamos ler o texto todo. Às vezes a gente para numa parte somente desse texto, mas diz assim, ó: e o meu Deus, de acordo com as gloriosas riquezas que Ele tem para oferecer, por meio de Cristo Jesus, lhe dará tudo o que vocês precisam. Em Cristo Jesus, nós temos tudo o que precisamos. Em Cristo Jesus nós receberemos tudo o que precisamos. O ladrão vem somente para roubar, essa versão eu vou ler aqui, para furtar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. O plano do inimigo então é destruir, é matar, é roubar. Deus vem para nos dar uma plenitude. Deus vem para nos dar muito mais. Abundância, ela diz que é algo que excede o número, sabe, mais do que você precisa. A abundância e prosperidade que é dita na Bíblia, é nós termos mais do que precisamos. Isso não fala daquilo de quanto nós temos recebido, mas fala daquilo do quanto nós somos generosos e doamos. A abundância na Bíblia, a prosperidade na Bíblia diz de quanto nós estamos dispostos a entregar, a dar ao outro, a ofertar na vida do outro, a entregar em favor do reino, sabe? A ofertar nessa obra aqui também, sim. Fala de ter uma medida demasiada, ou seja, ter saciado as nossas necessidades. Algo superior, algo excelente, né? algo maior, algo incomum. É isso que é essa prosperidade que o Senhor está nos propondo. E aí, como discípulos de Cristo, nós não podemos correr o risco de, sendo príncipes, pensarmos e vivermos como mendigos. Como príncipes, não podemos correr o risco de pensarmos e vivermos como mendigos. É do Senhor que vem a nossa provisão, é do Senhor que vem o nosso sustento, sabe, é o Senhor quem nos dá saúde para trabalhar e ganhar mais, é o Senhor que nos leva a lugar que nós não poderíamos nem ir, nem chegar, é o Senhor que tem nos levado, sabe, é o Senhor que tem nos abençoado, Ele tem uma prosperidade exponencial para cada um de nós. Nós falamos aqui sobre 7 coisas que só Jesus pode fazer por cada um de nós. E aí você precisa meditar hoje, como está a sua vida? O que você não tomou posse ainda, se você já tem Jesus? O que está faltando para que você tome posse daquilo que só Jesus pode fazer? Eu quero te convidar a ficar de pé e orar com você. Se você entendeu que existem áreas da sua vida que Jesus precisa estar, que Jesus não está habitando, não tem a plenitude ainda, convide Ele. Senhor, essa área da minha vida não está glorificando o Teu nome ainda. Senhor, essa área da minha vida ainda precisa, carece da Tua graça. Você pode dizer a Ele. Mas você também precisa dizer a Ele. Se você ainda não entregou a sua vida, você precisa dizer a Ele: Senhor, eu quero entregar a minha vida ao Senhor. Eu quero ter aquilo que só o Senhor pode dar: alegria, contentamento, uma provisão exponencial, né? Uma prosperidade exponencial, proteção, perdão para os meus pecados. Você precisa dizer a Ele: ó Senhor, eu quero que o Senhor seja o meu único e suficiente Salvador. Nada do que foi dito aqui faz sentido se o nosso Deus não for o centro, se Jesus não for o centro das nossas vidas. Ele é o motivo. O maior mandamento está ligado a Ele. É por Ele amá-lo sobre todas as coisas. Ele quer ser o seu único e suficiente Salvador. Ele quer ser o Salvador único da sua vida. Você não precisa buscar salvação em nenhum outro lugar, porque você não vai encontrar. A salvação está em Jesus. Só existe salvação em Jesus.
Existe um vazio em sua vida. Existe um vazio no ser humano que só pode ser preenchido pelo Espírito Santo de Deus. E esse é o convite. O Espírito para aqueles que o querem, o Espírito para aqueles que o desejam. Se você deseja entregar a sua vida ao Senhor Jesus hoje, eu queria que você desse um sinal com a sua mão. Nós vamos orar por você. Se você tem percebido que tem andado longe ou andou longe dos caminhos do Senhor, tem andado longe dessa comunhão com o Pai, assim como na parábola do filho pródigo, que mesmo às vezes estando perto, não amou o Pai como deveria, eu queria que você desse um sinal com a sua mão também, e nós vamos orar. Essa é uma noite de arrependimento, porque entendemos que o perdão para os nossos pecados está somente em Jesus. E se você puder e quiser orar comigo, feche seus olhos e vamos declarar essas verdades. E se você quiser entregar a sua vida a Jesus, você pode dizer a Ele, sabe, Ele quer pegar os seus pecados e apagar, e jogar num oceano tão profundo que não pode ser pescado, que não pode ser acessado. Ele quer te fazer viver em um tempo novo, de liberdade, de graça, herdando a salvação que Ele tem proposta para você. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos nessa noite. Nós te louvamos, Senhor, e nos rendemos a Ti, crendo que Tu és o nosso único e suficiente Salvador. Só o Senhor pode perdoar os nossos pecados. Só o Senhor pode nos trazer alegria. Só o Senhor pode nos dar novamente uma filiação espiritual. Oh, o Senhor pode nos proteger das trevas. Deus, nós precisamos do Senhor. Nós precisamos do Senhor, ó Pai, e queremos nos render totalmente a Ti. Colocamos as nossas vidas diante do Senhor, ó Pai, e declaramos que queremos, declaramos que desejamos, ó Deus. Sim, Pai, nós queremos aquilo que só Tu tem proposto para cada um de nós, que só podemos encontrar no Senhor. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Oh, Senhor, e aqueles que desejam Te receber como Senhor e Salvador, escreve os seus nomes no livro da vida. Aqueles que serão encontrados, ó Deus, naquele grande dia com o Senhor. Pai, em nome de Jesus, quebra aqui nessa noite cadeias do pecado, amarras, ó Deus, em sofismas, oh Pai, em pensamentos, em mentiras que um dia o inimigo contou. Nós queremos a Tua liberdade, ó Pai. Nós queremos viver a Tua liberdade. Nós colocamos todo o fardo pesado aos Teus pés, aos pés da Tua cruz, e queremos o Teu fardo leve. Oh Pai, nós queremos o Teu fardo leve. Nós queremos, ó Deus, do Senhor. Nós queremos do Senhor aquilo que o Senhor tem para nós. Somos gratos a Deus por tudo que o Senhor conquistou na cruz. Somos gratos a Ti, ó Pai. Mas nós queremos mais. O Senhor tem mais do que nós queremos. Oh, Deus. Jesus, Tu és real. És o meu amigo fiel. Maravilhoso amor. Sim, Jesus me salvou. És o sacrifício. Tem alguém nessa condição? Nós queremos orar por você. Se você quer reconciliar, se você estava longe e quer reconciliar com o Senhor, com essa família, quer fazer parte dessa família, dessa comunhão, ou se você quer entregar a sua vida ao Senhor Jesus, dê um sinal aí com a sua mão. Nós queremos orar por você. Tem alguém no meio de nós? Me ajuda aí, você está mais pertinho, está enxergando. Amém?
Aleluias. Deus é muito bom. Você também pode fazer, irmãos, essa confissão. Tem uma folhinha aí nessa cadeira da frente de onde você está. E aí você pode anotar o seu compromisso. Se você quer reconciliar, se você quer aceitar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, pode pegar essa folhinha, preencher aí com o seu nome, com os seus dados. Nós vamos orar por você. Entrega pra gente no final do culto, tá bom? Que Deus abençoe sua vida. Pastor Luiz, por favor. Deus é bom. Você pode aplaudir a Ele? Aleluia. Deus é muito bom.